Fala galera, beleza? Seguinte, vamos ver o último caso aqui por enquanto da força normal. Já vimos para planos horizontais, para planos inclinados e agora para movimentos circulares. Por quê? Porque quando o movimento é circular, a normal pode ficar mudando de direção e sentido durante o nosso problema. E a gente tem que entender como a gente analisa isso. Importante vocês entenderem que a segunda lei de Newton. Opa, tá tudo. A borracha não funciona. Aqui. Força resultante igual a massa vezes aceleração, ela continua valendo. Só que vocês já viram na parte de cinemática com o professor Renan que quando a gente está falando de movimentos circulares, existe alguma coisa apontando para o centro. Alguma força, alguma coisa que aponta para o centro. Então temos aqui uma bolinha que faz um movimento circular, porque, por exemplo, está presa a um fio. Esse fio tem um comprimento, né? Um L, que é o comprimento, que é a mesma coisa que o raio da trajetória. Existe uma força que está segurando essa bolinha para que ela continue girando, que a gente vai chamar de força centrípeta, tá? Ou resultante centrípeta, dependendo do caso. Aqui nesse caso as duas são equivalentes, tá? Nem sempre são, seja movendo nos exercícios. Então, existe algo que puxa para frente. Se a bolinha está fazendo um movimento nesse sentido aqui, eu tenho uma velocidade, tá? E se eu tenho uma força centrípeta, eu tenho uma resultante centrípeta, eu tenho uma aceleração centrípeta. Então, no fundo, nós vamos transformar a força resultante em uma resultante centrípeta, porque é algo apontando para o centro, e a aceleração será a aceleração centrípeta. Então, é a mesma ideia da segunda lei, só que para movimentos circulares. Então, aqui passa a ser resultante centrípeta, massa vezes velocidade ao quadrado sobre, R. Por quê? Porque, como igual eu falei, estamos trabalhando com uma resultante centrípeta, então a força resultante tem que estar apontando para o centro. Existem casos mais complexos, vocês não vão ver agora, tá? Que a gente não tem só a resultante centrípeta, a gente pode ter uma outra força, tá? Que a bolinha ganha velocidade, por exemplo, enquanto ela faz curva, mas aí é um problema mais complicado. E esse V quadrado sobre R é a aceleração centrípeta, né? V quadrado sobre R. Tá bom? E aí, qual é a regra? Se a aceleração centrípeta aponta para o centro, e vocês já viram nos casos dos elevadores que quem determina o sinal das forças é a aceleração do sistema, na verdade, para ser mais correto, a combinação de forças gera uma resultante que vai gerar uma aceleração para aquele lado. Mas quando você tem a aceleração já do sistema determinada, para onde que ela aponta, e você tem várias forças, as forças que apontam para o sentido da aceleração são positivas, porque elas contribuem para aquela aceleração, e as opostas são negativas. Então, as que são positivas para os movimentos de centrípeta, né, de resultante centrípeta, são aquelas que apontam para o centro. E aí elas ganham o nome de centrípeta. Então, são as centrípetas. Já aquelas que apontam para fora do centro são as centrífugas. Então, apontam para fora do centro. Ou de maneira oposta às centrípetas, né? Essas são chamadas de centrífugas. Deixa eu ver se não vai cortar, não. Centrífugas. Ah, professor, igual a máquina centrífuga? Não. A máquina centrífuga não funciona com esse tipo de força aqui. Por quê? Porque quando a água está girando dentro da máquina, por exemplo, ela não escapa porque tem alguma coisa que puxa ela para fora. Ali é a inércia dos corpos. Então as máquinas que nós chamamos de centrífugas não têm força centrífuga. Tá? Para ter força centrífuga tem que ter uma força apontando para fora. E eu acho que no exemplo do Globo da Morte vai ficar mais tranquilo. Tá? Então é uma aplicação do que a gente já sabe, da dinâmica que vocês já conhecem. Só para deixar registrado, isso aqui é a nossa resultante
Meu Jesus, deixa eu fazer direito, peraí. Resultante centrípeta. Tá? Aqui é a massa. O V é a velocidade. E o R é o raio. Tá bom? Então são esses os fatores que vão influenciar o nosso movimento. E do mesmo jeito dos elevadores, é aqui que a gente vai brincar, ó. É com essa resultante centrípeta, desenhar as forças, ver o que está acontecendo e ver o que é positivo e o que é negativo. Tá bom? Vou pegar um exercício aqui do Globo da Morte, tirei da apostila de vocês. Aqui, achei. Deixa eu puxar pro lado só aqui, só um minutinho. Pronto. Então, questão 7 da página 22. Um motoqueiro deseja realizar uma manobra radical num Globo da Morte, gaiola esférica, de raio 4,9 metros. Para que o motoqueiro efetue o looping, uma curva completa no plano vertical, sem cair, o modo da velocidade mínima no ponto mais alto deve ser d. Então, ó, vamos começar com as informações que eu tenho. Eu já sei o raio, né? Vou fazer aqui no cantinho. O raio é de 4,9 metros e a gravidade é 10. Foi só isso que ele passou. Metros por segundo ao quadrado. Não falou massa, não falou nada. Vamos desenhar esse globo da morte? Então, temos aqui o globo, tá? Ou algo que era para ser o globo. E eu vou fazer a moto aqui como sendo uma bolinha em várias posições. A gente vai trabalhar com a posição mais alta, porque ele quer saber a velocidade mínima. Então, eu vou chamar isso aqui de A, B, C e D. Vou falar que o movimento é nesse sentido, tá bom? A, B, C, D. E as forças que agem no motoqueiro, se ele está com velocidade constante, é a força peso, que aponta sempre para baixo, para o centro da Terra. Tá? E é normal que é perpendicular à superfície. E aqui começa a ficar interessante, ó. Aqui é normal, é perpendicular à superfície, ó, o ângulo de 90. No caso D, aqui ela é perpendicular à superfície. No caso A, aqui ela é perpendicular à superfície. E no caso B de bola, aqui ela é perpendicular à superfície. Vou colocar o N de normal aqui. Bom, vamos primeiro classificar o que é centrífuga e o que não é centrífuga. Tá? Ou melhor, o que é centrípeta e o que é centrífuga. Eu vou usar a cor roxa para as forças que são centrípetas. E vou usar, vamos ver que cor aqui, um laranjadinho para as que são centrífugas, que apontam para o centro, para fora da trajetória. Para fora do centro da trajetória, né? Vamos começar pelas centrípetas. Que forças apontam para o centro? No caso A, ambas apontam para o centro, então ambas são centrípetas. Nenhuma aponta para fora. No caso B, a normal é centrípeta, ela aponta para o centro, e o peso não aponta nem para o centro nem para fora do centro. Para fora do centro seria assim, ó, tá? Com esse sentido aqui. Ela não aponta para fora do centro, ela aponta para baixo. Então, peso não é nem centrípeta nem centrífuga. Esse aqui é o caso, é tipo essa posição B que acontece nas máquinas centrífugas. Por isso que a gente não pode falar de força centrífuga. Aquele efeito da água sair da roupa, ou em química vocês estudam separações de substâncias, né, pelo método de centrífuga, é inércia, ali é inércia, aqui não. Desculpa, igual aqui, lá é inércia. No ponto C, a normal aponta para o centro, ela é centrípeta, e o peso aponta para fora do centro. Ó, o centro está aqui, no meio, tá? O peso aponta para fora do centro. Então, nesse caso, nesse ponto, a força-peso é centrífuga, ela está apontando para fora do centro, tá? O caso D é basicamente o caso B, de bola, só que espelhado, né? Então aqui eu tenho a normal, que eu esqueci de colocar. A normal é centrípeta
e a peso não é nem centrípeta nem centrífuga, porque ela não aponta nem para o centro nem para fora do centro. Certo? Então fizemos a análise. Se eu quisesse calcular a normal, por exemplo, no ponto B, ele não pediu, eu sei que ele não pediu, mas só para demonstrar aqui para vocês. A resultante centrípeta é mv² sobre R. Qual é a força que aponta para... Esse aqui no caso B, tá? Deixa eu fazer mais para baixo aqui para não cortar. B. Qual é a força que aponta para o centro? Normal. Existe alguma força que está contrária ao centro da trajetória? Não. Então a única força centrípeta é a normal, que é igual a massa vezes a velocidade dividido pelo raio. Com a massa, velocidade e raio, eu calcularia a força normal para o ponto B ou para o ponto D, que são equivalentes. Tá? No ponto C, que é o ponto ali de baixo, vamos parecer um esse aqui. No ponto C, deixa eu apagar aqui. Qual força é positiva? Qual força aponta para o centro? A normal. Existe alguma força que aponta para fora do centro? Sim, então ela é negativa. Que força é essa? Força peso. Igual a massa vezes a velocidade dividido pelo raio. Tá vendo que eu estou brincando sempre com esse lado aqui, ó, da equação. E aí, se eu souber a massa, gravidade, velocidade e raio, eu consigo encontrar a normal, porque todos os outros termos aqui eu já conheço. Tá? Então, é assim que a gente analisa um globo da morte em movimento circular. Em vez da normal, pode ser uma outra força, pode ser um fio puxando. É a mesma ideia, só que em vez de normal, a gente vai colocar a tração, que é a força num fio. Tá? Mas agora vamos para o que o exercício pediu. Porque o exercício pediu o ponto... Eu vou pegar aqui a caneta certa. O ponto A. Então, o ponto A, a gente tem que a resultante centrípeta é mv² sobre R. Que forças são centrípetas? Apontam para o centro? Normal e peso. Então, ambas são positivas. Ao contrário dos outros casos, aqui as duas são positivas, porque as duas estão apontando para o centro. As duas estão ajudando esse movimento a acontecer. Igual a massa vezes a velocidade ao quadrado dividido pelo raio. Se ele só quisesse a velocidade ali e desse as informações, era só substituir a partir daqui. Só que ele fala de velocidade mínima. Ou seja, ele não quer qualquer velocidade, ele quer velocidade mínima. E isso implica que o objeto vai passar no ponto ali em cima quase caindo. A gente vai usar um extremo aqui que ele passou quase desgrudando a roda, se for uma moto, né, igual no exercício, quase desgrudando a roda desse ponto mais alto. Ele passou quase descolando. Se ele está quase desprendendo do chão, de tão lento que ele está, mas ele consegue terminar a volta, se ele está desprendendo da superfície, ele não tem contato com a superfície. Se ele não tem contato com a superfície, a força normal é zero, porque não tem contato. Tá? Mas fala, professor, mas a gente está falando de normal e aquele normal é zero? Sim, não tem problema, tá? Porque ele está falando de velocidade mínima. E aí sobrou o quê? Sobrou que o peso é mv² sobre R. Não é? Peso eu calculo como? Massa vezes gravidade, que é igual a mv² sobre R. Peraí, o que cortou aqui? Eu vou fazer o seguinte, eu vou fazer ele para cima. Vamos ver. Eu vou apagar a parte de essa parte aqui, porque a gente não vai precisar dela aqui não, tá? Então eu vou deixar só a parte de cima do movimento. Vou continuar aqui que aí eu ganho espaço. Então, ó. Ficou só o peso. Meu Jesus. Peso mv² sobre R. Peso é massa vezes gravidade, né? Massa vezes velocidade ao quadrado dividido por R. Massa de um lado, massa do outro. Corta. E essa velocidade aqui é a velocidade mínima. Vou passar o R para o outro lag. RG igual a velocidade ao quadrado, só que é a velocidade mínima. Ou seja, vou pegar uma cor que eu não usei ainda.
esse aqui. A velocidade mínima, aqui está o quadrado, vai para o outro lado e vira raiz. É a raiz de RG. Oh, meu Deus, eu esqueço que tem a câmera ali embaixo. Raiz de RG. Aí, ficou. Ficou bom. Então, se ele pedir a velocidade mínima nem um globo da morte, você pode jogar direto, se você lembrar da fórmula. Raiz de RG. Qual documento? RG. Tá? Se não, se você não lembrar, você joga ali no problema, desenha todas as forças e analisa. Assim você aprende muito mais do que jogando em fórmula. Vai por mim, tá? Mas se você quiser fazer um jeito mais rápido, lembrar da fórmula, não tem problema nenhum fazer desse jeito que eu tô propondo agora, que é só colocar ali naquela equaçãozinha verde que eu encontrei, tá bom? Mas vamos resolver o exercício, porque eu não resolvi até agora. Eu só estava mostrando para vocês como a gente chegava lá. Então eu vou abrir um espaço aqui. Tá aqui a equação do ponto A. Velocidade mínima é a raiz de RG. Quanto que vale o raio vezes... Deixa eu pegar outra cor para não confundir vocês. Raiz de RG. Quanto que é o raio? O raio... Deixa eu apagar aqui, vai, gente. Eu estou tentando economizar espaço, mas não vai ficar legal. Velocidade mínima é a raiz de R vezes G. O raio vale 4,9 e a gravidade vale 10. A velocidade mínima é raiz de 49. 49 tem raiz exata. Então a velocidade mínima é de 7 metros por segundo. Esta é a nossa resposta, que é a alternativa C. Tá? De novo, mais importante do que você decorar a fórmula é você conseguir olhar para o exercício, desenhar as forças e entender que tipo de problema você está tratando. Tá? O próximo exercício que eu vou fazer com vocês aqui, ele não é do globo da morte. Tá? Ele é de um carro passando por uma lombada, mas funciona bem também. Tá? Gente, dinâmica não adianta, tem que desenhar as forças. Eu já falei isso em outro vídeo, já falei isso em aula. Dinâmica, parte de leis de Newton, tem que desenhar as forças. Tá? Vamos para o outro exercício, para o último dessa aula. Então eu tenho aqui, ó. Deixa eu achar ele. Deixa eu limpar essa bagunça. Então, ó. Exercício 15 da página 43. Um automóvel de massa 1.000 kg. Opa, deixa eu pegar uma cor branca aqui, né? A massa é de 1.000 kg. Deixa eu minimizar aqui para não travar tanto. Passa por uma lombada de raio 1 metro, com a velocidade de 3 metros por segundo. Calcule a normal, aquele que é normal. Então ele passa por uma lombada. O que seria passar por uma lombada? Eu tenho aqui. Aí eu tenho uma lombada. Exagerada aqui, tá? Bem exagerado. O carro está passando pela lombada, então normalmente o carro passa por cima da lombada, né? Não por baixo. Aqui eu tenho o raio, né? R. Que forças agem no carro? Peso e a força normal, né? Tá vendo que esse trecho da lombada é um movimento circular? É um movimento que tem um centro, um raio. Então a gente vai usar a resultante centrípeta, não a segunda lei do jeito que vocês estão acostumados para a horizontal. Aqui é resultante centrípeta. Resultante centrípeta é mv² sobre r. Bom, quem aponta para o centro é positivo. Quem está apontando para o centro da curvatura? O peso. Quem aponta para fora do centro? Quem é a centrífuga? Normal. Tá? Então eu sei que a resultante centrípeta é o peso menos a normal, que é igual a mv² sobre o raio. O peso eu calculo como? Massa vezes gravidade.
O peso a massa é 1.000, a gravidade é 10. O peso então é de 10.000 newtons. Cortou ali. Eita, nós. Deixa eu fazer o seguinte, vou fazer uma roubadinha aqui para não ter que apagar. Aqui. Ah, vai ficar assim mesmo. Deixa eu voltar para onde estava. Pera aí, gente. Aqui é... Aqui. Tá, o peso é de 10.000 newtons. Agora é só substituir. 10.000 menos a normal que eu quero é igual a massa, que é 1.000, a velocidade, que é 3 ao quadrado, dividido pelo raio, que é 1. Pelo amor de Deus, não me corta esse raio, esse 0 do 1.000 com 0 10.000. Você não pode fazer isso, porque a normal não tem 0 nenhum ali, tá? Então eu vou apagar os dados que eu já usei. Vamos continuar aqui. 10.000 menos a normal é igual a 9.000, né? Porque 3 ao quadrado é 9, vezes 1.000, 9.000, dividido por 1, 9.000. Esse 9.000 vem para cá e essa normal vem para cá. 10.000 menos 9.000 é igual a normal. Então a normal é igual a 1.000 newtons. Tá vendo que a normal ficou bem menor que o peso, ó. E eu falei para vocês na aula de elevadores que a normal é a nossa sensação de peso. Nós sentimos o peso, o nosso corpo humano, a gente, como se fosse a partir da normal. Como a normal está menor, você se sente mais leve. E é por isso que quando o carro passa no ponto mais alto, dá aquele frio na barriga. Você meio que desprende do banco, porque a normal diminuiu, porque o seu contato com o banco diminuiu justamente pelo seu movimento. Tá bom? Eu acho que na apostila de vocês, eu acho que ela tem alternativa, tá? Eu devo ter tirado aqui. Mas a resposta é 1.000 newtons. Tá bom? Depois eu vou passar uma listinha para vocês treinarem, tá? Não sei se vai estar em que momento que eu vou colocar lá no Positivo On. Mas, pessoal, qualquer dúvida me procurem. Deixem aqui no comentário do vídeo as dúvidas dessa aula, tá? Porque aí eu vou vendo os comentários e vou vendo o que eu preciso trabalhar com vocês. Ou me procurem pelo WhatsApp também, né? Que a gente tem um grupo lá, tá? Qualquer coisa, é só entrar em contato. Beleza, galera? Bom final de semana, bons estudos e até mais.